E se eu te contar que o 7 milímetros não precisa ser a menor numeração que você vai trabalhar? E se eu te contar que dá para mesclar curvatura do C com N com L? C e L, eu falei? Pois é. Vamos trabalhar com C e L? Esse é um pequeno spoiler do que eu vou falar. Eu sou a Lela Teruya, eu sou a dona do Instagram Lela Designer, e hoje a gente vai falar sobre o quê? Delineado comercial. Aqueles que eu aplico no meu dia a dia e eu atendo clientes com um delineado rápido, não sem ser aquele de campeonato. Aqueles que dá para você trabalhar com ele no seu estúdio. Pois é, fica até o final da aula que eu vou te contar tudo. Vou te contar todos os meus segredos, do que eu faço e um pouquinho sobre o mercado. E aí, bora? Serei totalmente clichê começando desse jeito, mas é uma coisa que a gente gosta de reforçar. Quanto mais técnica, mais público a gente vai atingir, não é mesmo? Então, só que, vamos dizer assim, você tem um portfólio cheio de técnicas, já tem bastante para oferecer para as clientelas. E se nesse seu portfólio tiver um diferencial, uma técnica que ninguém da sua região tenha? Oi, Lela? Olha, queria que se fosse live essa aula aqui, que eu queria estar perguntando para você, tete a tete, mas responde mentalmente ou deixa nos comentários. Quem aí tem, na região, na cidade, pessoas que já fazem delineado? São poucas, né? Volume brasileiro, volume russo, híbrido, são sempre as mesmas técnicas. O público já se conhece, a gente pode oferecer um novo e ter um público novo. Tá, Lela? Muitas coisas que eu pergunto, que chegam no meu direct é sobre público. Lela, o público real vem bastante, gente. Vamos dizer assim. Como sou eu, né? Que trabalho com delineado, eu divulgo delineado, eu bato na técnica do delineado. Tem pessoas de outra cidade que vêm pra fazer o delineado comigo. Mas outra pergunta que é pra vocês ficar na mente. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quantas de vocês, sem mentira nenhuma, que falam assim, olha, eu tinha vontade de fazer extensão, mas não gosto de nada muito exagerado, uma coisa mais simples? Todo mundo já citou isso, né? A gente oferece um clássico, um fio a fio. Se a gente colocasse alguma coisa que não remete tanto a tamanho de extensão. Quando eu falo de público, eu trabalho. Então, quando eu bato na técnica delineado, eu não trabalho só com delineado. Eu trabalho com volume russo, eu trabalho com volume brasileiro, com volume egípcio, com híbrido, com mega e trabalho com delineado. A minha cliente do mega não é o mesmo delineado. Até minha cliente do híbrido não é o mesmo delineado. Pra vocês verem, o delineado ele começa bem pequenininho e só faz uma pontinha. Ele é bem sutil. Eu costumo dizer que é o sofisticado efeito delineado. É muito legal esse tipo de diferentes públicos que você vai podendo atingir. Gente, às vezes vão aparecendo esses áudios assim, ó. É que eu moro perto do aeroporto. Então, espero que não atrapalhe nosso áudio. Então, é isso, gente. Primeiramente, eu quero trabalhar o quê? Essa ideia que vocês têm na cabeça. Do quê? Vai sair? Vai ter saída? Não falo que você vai bater a mesma quantidade de volume russo, eu vou ter de... É diferente. Eu quero retratar o quê? Quando eu falo que extensão de cílios é para todas, eu quero oferecer para todas. E o mercado, ele tá amplo para isso, né? E eu sou muito curiosa. Eu vou começar só a contar rapidinho para vocês me conhecerem melhor sobre o delineado. Eu sou muito ousada, eu gosto de diferenciar e o mercado tá acompanhando, gente. A gente tem que acompanhar o mercado. Então, quando eu fiz o curso de extensão de cílios, quando a professora falou sobre curvaturas, ela apresentou todas as curvaturas, incluindo J, L e N. Tá, mas aí ela já logo especificou. Tá, mas essas aqui a gente não usa, a gente só vai usar C e D. Na minha cabeça fica assim, mas por que não? E eu sou muito curiosa, eu quero trabalhar com isso, eu quero que vocês também tenham essa ousadia. Tanto tamanho,
tamanho no curso não falou tanto, só já todos os cursos começam mesmo com 7 milímetros, tanto que as caixinhas mix de C, GD, ela já vem, né, com a menor numeração 7. Tem caixinha que nem é 7, já é 8, né, 8, 9. Então, é meio padronizado. E eu sou bem curiosa, eu falo assim, não, mas se tem, por que a gente não vai trabalhar? É a mesma coisa que eu falo de cílios marrom. Cílios, se tem, por que a gente não usa? Se tem um colorido, por que a gente não usa? Eu tenho ombre, se vocês entrarem no meu perfil, convido vocês para entrar no meu perfil e vocês vão ver uma mesclagem. Só que eu quero, qual é o intuito dessa conversa? É sobre atingir diferentes tipos de pessoa. E eu acredito muito que vocês tenham ouvido agora, ó, anotem o que eu digo. Delineado tá virando tendência. Se vocês não entrarem nessa tendência, vocês vão ficar pra trás. Antigamente, eu batia na tecla e as pessoas só falavam, não. Só que agora, não sei pra vocês, eu acho que não sei se é porque eu pesquiso bastante, mas efeito Fox, efeito delineado, tá entrando no mercado com uma força, sem contar a curvatura L. Tem bastante material agora com curvatura L. Atualmente, os meus delineados, os mais queridinhos, que mais saem com curvatura N, tá? E agora eu vou falar sobre o mercado também. Falei da onde que eu vi, né? Que eu fiquei curiosa. Lela, volume russo. Da onde? Ah, falei as russas. As russas, eu sempre me interessei sobre o trabalho das russas. E se vocês entrarem em Instagram russas, a maioria é delineado. Vocês vão se apaixonar, como eu me apaixonei. Começar bem pequenininho, fazer aquela coisa bem simétrica. Pois é. E aí, eu comecei a ver que as numerações delas começavam com 5, mas... Oi? 5? Se as caixinhas começam com 7? Pois bem, eu comecei a importar para trabalhar. AliExpress, comecei no AliExpress. E as caixinhas, por incrível que pareça, as primeiras caixinhas, eu não encontrava as numerações 5, 6 e 7. Eu comprava do quê? Cílios inferiores. Porque era a única opção que eu tinha para usar um tamanho pequeno. E assim, inventei de fazer o bendito. Porque se falaram no curso que não era normal usar, pra mim é normal. E aí fui usando. Trouxe, chegou, tava numa ânsia de experimentar. Experimentei. E claro, me apaixonei. E apareceram alguns gatos pingados querendo a técnica. Aquelas que não querem nada exagerado, aquelas que gostam só de uma make bem levezinha, aquelas com a idade não tão avançadas, tipo as menininhas de 22, 23. Olha, BBB, vou falar pra vocês, quando a Jade tava com aqueles delineados, foi onde que eu bombei. Foi onde que eu lancei mesmo, tava lançando no Instagram e tava fazendo mais. E foi quando a Marisol me enxergou e me convidou para o Summit. Tá vendo como é bom ter aquele diferencial? Chega, né, Lela, de falar ladainha. Ah, não, pera, rapidinho. Vamos falar de mercado. No Summit, gente, eu tive uma oportunidade gigantesca. Sobre o quê? Falei pra vocês que eu exportava o material, né? Tive contato com outras fornecedores. Falei, vai ser agora. Cheguei nas meninas e falei assim, olha, pra eu fazer minha técnica, eu preciso exportar, aqui no Brasil não tem. E as meninas eu cheguei, abriram espaço. E hoje, no site da Cheguei, tem bebezinhos e bebezões, fica a dica. Tem cupom, depois eu passo pra vocês, tá? Mas vamos falar sobre a técnica, então. A técnica em si. Lela, bora pro que interessa. A estrutura do delineado. A estrutura do delineado, ela não foge muito, assim, da mesma estrutura que para quem já faz volume russo. A minha técnica em si do delineado, eu não utilizo o Y. Tem gente que já tá fazendo o efeito Fox com L, né? Eu quero trazer um pouquinho do efeito delineado para vocês. O delineado, ele vai seguir a mesma risca do volume russo.
Só que os franzinhos, eles são mais fechados. Vai ser os neurons, né? Eles mais fechadinhos. E a diferença dos franzinhos é o quê? Que eles são formatos de L. Lela, tecnicamente, vamos falar sobre o quê? Estrutura, retenção, direcionamento. Certo? Então, acompanha aí. Retenção. Lembra quando a gente fala, quando a gente vai fazer um treinamento, não sei se todas já passaram por isso, mas treinamento até de acoplagem, aquele simples exercício do copo, de acoplar. Por quê? Porque o L, ele tem, aqui ó, essa imagem aqui ó, ele tem essa dificuldade aqui, corre o risco de dar uma acoplagem. Por quê? Porque o L, na hora de assentar, ele pode ficar com a pontinha levantada. Então, falando de retenção, o L, o N, ele senta no fio. Então, menor risco, é mais fácil a acoplagem e tem menor risco dessa pontinha levantada, não tem nem como assim. Então tá, sobre retenção. Se você faz uma perfeita acoplagem, com a higienização, com o fio ele poroso, tudo certinho, usando os primers que a gente usa no volume russo, ele vai ter melhor retenção. Por quê? Porque ele vai assentar certinho. Além de você usar seus kits de retenção, ele vai assentar que não vai sair mais. Ele vai sentar com mais facilidade, ou seja, você vai ter mais agilidade para acoplar, sem o risco de má acoplagem. Então, fica aí, ó, um ponto positivo pro delineado já. Direcionamento. A gente costuma fazer os direcionamentos dos delineados, né? Eu até anotei aqui o direcionamento certinho do ângulo. Só que assim, o delineado, ele vai puxar mais o quê? Vai começar reto aqui e daqui ele já vai inclinando para ele terminar aqui. Eu sempre costumo fazer de fora para dentro, porque eu já começo puxando aqui, ó, e vou endireitando aqui. Então, eu começo sempre o direcionamento puxado para cá. Ângulos: 180, 135, 90 graus. É mais ou menos essa. Eu vou deixar aqui anotado aqui, ó, pra vocês também. É esse direcionamento. A gente tem que trabalhar. Tem uma estrutura pra gente trabalhar uma técnica. Então, eu já falei do fio, de qual tipo do fan, né? É fan de volume russo mesmo, tá? A pontinha, vocês podem fazer até aquele efeito, o último aqui, ó, bem mais fechadinho mesmo, pra ficar bem fechadinho aqui, ó, e dar aquela pontuada, tá? Então, já falei sobre os fãs, falando sobre direcionamento, acoplagem, outra coisa que eu preciso falar sobre. Falei sobre a retenção, acoplagem, direcionamento, outra coisa da acoplagem, já ia esquecendo. A acoplagem, para ficar mais puxada ainda, na maioria das vezes, eu faço pela lateral do fio. Eu acoplo lateral. Por quê? Porque ele fica mais saído. Só que depende do fio, tá? Ah, Lela, o fio dela é muito pra cima, tem pouca área, então pode fazer tanto por baixo, tanto por cima. Respeitando sempre puxando. Quanto mais você puxando pra fora o direcionamento, mais aquele puxadinho de gatinho vai ficar. Entendeu? Fica a dica de milhões, hein? Direcionamento, acoplagem, os mappings. Os mappings e as mesclagens, eu vou falar um pouquinho pra vocês. Eu sempre uso tamanhos retos aqui até o ponto alto, tá? Então, começo daqui, ponto alto numa curvatura, pontilhado aqui, ó, nesse pontinho final, outro tipo de curvatura. Curvaturas retas até o meio dos cílios, curvaturas acentuadas até o finalzinho, tá? Vou também deixar uns mappings aqui. Lela, pra quê? Porque qual é a minha intenção? Efeito delineado. Então, eu começo a fazer aqui. Às vezes, você pode começar com J, passar por um C, terminar com N, mais pontadinho. Começar com C bem pequenininho, terminar com um N. Começar com C,
por um trechinho de D, já M. Porque são mesclagens, mas Lela, do C pro M não é muito assim, uma pulagem muito gritante. Não, até porque o C, ele vai estar menorzinho também. Você não vai pôr um tamanho já grande. Começar com 5, 6, 7. Quando chegar aqui, ó, 8, 9, usar a curvatura, eles são menores, são tamanho menores, então eles vão se camuflando aqui até chegar a uma pontinha 12. Olha que legal. O diferencial. Eu vou deixar aqui uns mappings para vocês, deixando o mapping, um efeito, e vou deixar alguns trechos de eu fazendo aqui e vou explicando o que eu fui fazendo, só pra gente deixar essa aula melhor ainda. E aí, quando for surgindo dúvidas, fiquem abertos, tá? Pra tirar dúvida de direct, sem problema nenhum. Dá uma olhada aqui, ó, nesses modelos de vídeo que eu fiz. E na minha sequência de vídeos curtos, quero começar sobre o mapping. Vocês percebem que eu deixei um pouco mais reto no começo e um pouco mais deitado no final. Comecei ali com 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 e 5. Nas numerações 12, 11 e 10, vou utilizar a curvatura N e nas demais curvatura C. Percebem que tá mais puxado pro reto no começo e mais deitadinho pro final. Dei uma acelerada no vídeo para quê? Para que não fique aquela aula muito cansativa e que eu consiga só mostrar para vocês os pontos essenciais para formar um efeito delineado, tá? Como eu disse anteriormente, eu monto os fãzinhos como se fossem os fãs de volume russo. O meu formato com mais facilidade de fazer é no dedo, aquele das beliscadinhas na ponta. Minha forma de preenchimento para esse efeito é de fora para dentro, começando de fora, tá? E puxando, fazendo a acoplagem pela lateral. Vou fazendo as pontinhas e vou entrando, preenchendo para dentro, mais puxando para fora. Uma das coisas importantes de frisar é deixar a base bem fininha, como aqui no vídeo que eu quis mostrar. Deixar, vamos dizer assim, fãs 8D no máximo, tá? Deixar uma base bem fininha e ele ficar bem preenchidinho, bem fechadinho. E aqui vai uma dica para tamanhos pequenos. Eu utilizo a técnica de cristalização. Eu monto um fãzinho, dou um beijinho na cola antes de tentar isolar ele novamente, tá? Então, eu cristalizo, monto uns 2, 3 antes de acoplar. E aqui nesse finalzinho que eu quero mostrar pra vocês é o quê? É a junção. Eu só vou juntando a mesclagem de uma curvatura com a outra. Se vocês perceberem, não fica nítido. E eu vou preenchendo as camadas que faltam tudo certinho pra deixar aquele olhar harmônico. E agora com vocês eu quero mostrar esse resultado. Então é isso, galera. Eu já tô aqui, ó, nas considerações finais. Quero deixar super dicas sobre materiais, porque antes eu não tinha onde falar, falei pra vocês que era o AliExpress. Agora temos um fornecedor aqui no Brasil, que as meninas eu cheguei, tá? Com tamanhos do 5 ao 7 na caixinha. Os bebezinhos, tá? Então chamem elas, que também elas falaram que tá pra sair a curvatura N. Então a gente vai ter todo o material com fácil acesso, tipo... Quero fazer em uma semana, já tá aqui, né? A gente não vai precisar mais exportar pra estar trazendo essa técnica para nossos clientes. Tem um cupom de desconto, tá?
lá com as meninas do Lela Teruya. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, essa foi minha primeira aula. Então, eu espero do fundo do meu coração que eu tenha explicado tudo pra vocês. Se ficarem alguma dúvida, meu direct tá de portas abertas pra quem for. Assistiu essa aula, gostou, pôs em prática, me marca que eu vou adorar. Vou ficar muito feliz. É isso, meninas, contem comigo. Então, siga meu perfil, a Lela Designer. Siga muito o perfil aqui, ó, MBA, tá? Vai ter sempre bastante conteúdo, com bastante pessoas inteligentes, que estão aqui, ó, dispostas a oferecer conteúdo pra vocês. Espero aí, então é isso, gente. Deixa aqui um super beijo e até a próxima, claro. Espero que tenha.